meu nome é Edivan Júnior e este é o Futinálise de hoje. Por que este assunto de Pedro Triste, Pedro Tristinho, já está chato demais? Gente, vamos lá. Antes de começar tudo, tá? Vou deixar aqui claro, eu gosto muito do Pedro. Muito como jogador. Demais. O Pedro faz um pivô excelente. O Pedro finaliza muito bem. Pedro é flamenguista. Eu gosto muito do Pedro. Como um jogador em geral. Ele como um centroavante, o Pedro é excelente. Demais mesmo. Eu particularmente gosto muito do Pedro. E eu fico muitíssimo feliz de que o Pedro é reserva do meu time. Pô, olha só. Acontece alguma coisa com o Gabigol. O reserva é o Pedro. Olha o nível que o meu time tá. É absurdo. E isso me deixa muito feliz, obviamente. Só que vamos lá. Por que esse assunto já encheu o saco? Gente, o Pedro ele foi contratado junto à Fiorentina. O Flamengo já queria contratar na época do Fluminense. Naquela época, ele já era para ser reserva do Gabigol. O mundo inteiro sabia que o Pedro ia chegar sendo reserva do Gabigol. Gente, não dá. O Gabigol ele mete gol quase todo jogo. Ele tem a participação de gol do Gabigol é um absurdo. Um absurdo. Isso em acho que mais de 150 jogos. Não tem como. O Gabigol é titular absoluto. Por mérito dele. O Gabigol é titular por mérito. Não é por nome. Não, é por mérito. O Gabigol junto com o Bruno Henrique, o Arrascaeta, eles são titulares incontestáveis por mérito. Eles fizeram por merecer estar lá. O Pedro e todo mundo sabia que ele seria contratado para ser reserva do Gabigol. Um argumento que você pode utilizar para manter essa discussão chata é que o Pedro poderia ter mais tempo de jogo. Eu concordo, tem jogo que eu gostaria de ver mais o Pedro em campo. De verdade. Tanto com o Domenech, quanto com o Ceni, quanto com o Renato e também com o Paulo Souza. Eu gostaria de ver mais o Pedro em campo. Não minto isso. Mas tem que entender que cada jogo é um jogo. Cada jogo tem uma estratégia. Cada jogo tem a sua história. Então cada jogo se constrói de uma maneira diferente. Tem jogo que a gente precisa do Pedro. Tem jogo que a gente não precisa do Pedro. E ele é banco. Então para você pegar alguém do banco e colocar no jogo, você tem que precisar daquele cara. E se ele não está entendendo isso, paciência, ele tem que chegar. Isso é que me está me irritando. A mídia, eu já chutei o balde contra a mídia há muito tempo. Eu estou cagando pro que eles falam. Né? Eles ficam alimentando essa discussão besta e sem sentido, porque nenhum clube no mundo tem essa discussão como tem aqui no Brasil. Essa discussão de que um reserva, ele teria que ter mais tempo de jogo. Gente, pelo amor de Deus, todo time no mundo precisa de elenco. Ponto. Só que o que está me irritando é o fato do Pedro não se posicionar. O Pedro tem que falar, olha, eu quero ficar. Eu quero ficar. Mesmo sabendo que eu sou reserva, mesmo querendo mais tempo de jogo, eu quero ficar. Ou ele chega e fala, olha, eu queria mais tempo de jogo, eu vi aqui que não vai dar, mas paciência, quando chegar o fim do contrato eu quero ser negociado. Ou eu quero ser negociado o quanto antes. Perfeito, ele está no direito dele. Assim como o Flamengo está no direito dele de chegar e falar, não. Você não vai jogar o tempo suficiente, nós vamos te vender somente pela multa, nós não vamos te liberar para Olimpíadas. Cara, aquilo ali foi o estopim para mim. Gente, o Flamengo estava sem o Gabigol na época, o reserva imediato é o Pedro, e o Flamengo tem que ceder para a Olimpíada, gente. Pô, pelo amor de Deus, o Flamengo naquele momento, não é porque eu sou flamenguista, mas é porque o Flamengo está certíssimo, assim como qualquer clube no mundo, que se colocar contra uma seleção porque o seu principal atleta não pode ir ou ele não quer liberar, eu vou estar a favor. Porque, gente, quem paga salário é clube, não é seleção. Eu sei que todo jogador ele tem sonho de jogar pela sua seleção. É justo. Mas é mais justo ainda com quem paga o seu salário. Tá achando ruim? Pede para ser negociado e que o seu próximo clube te libere para que você possa fazer o que você bem entender na seleção e onde for. Uma coisa que está me matando também é flamenguista, basicamente colocando o Pedro no Palmeiras. Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro, são os nossos maiores adversários. Aí tu quer colocar um centroavante do patamar do Pedro num adversário direto? Pô, bicho, é ser muito besta, gente. Pelo amor de Deus, é só pensar um pouco. Pensando no Pedro, é óbvio que ele jogaria mais lá, é óbvio que ele seria, sei lá, faria muito gol. Beleza, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, um argumento que não dá é o de que se ele fosse pro Palmeiras, ele seria convocado. Pô, gente, o Rafael Veiga tá jogando bola há uns 2 anos. Ele nunca pisou. O Dudu joga muita bola há uns 5 anos talvez. Ele nunca pisou na seleção. Então não é porque
tá no reserva do Flamengo que não é convocado. E se fosse pro Palmeiras, seria nada a ver. Tem muito a ver mais com o Tite. Se o Tite quisesse levar o Pedro, levaria. Assim como o Tite não vai levar o Gabigol e o Gabigol merece ir. É ponto. É simples. Mas esse assunto do Pedro triste tá me matando. Gente, o cara recebe muito bem. Ele recebe em dia. O Flamengo não atrasa um dia sequer de salário. O mês tem 30 dias. Não é igual a alguns clubes que tem 60, 90, 120 dias. O mês do Flamengo é fechado. 30 dias você recebe seu salário. Ele joga no seu time de coração, que é o Flamengo. Com a torcida... Gente, o que a torcida passa pano pro Pedro é brincadeira. A torcida do Flamengo... Eu não entendo isso, não. A torcida do Flamengo critica muito mais o Gabigol do que o Pedro, por exemplo. E eu gosto... Não tem como, eu gosto demais dos dois. Só que, pô, o Gabigol já me deu vários títulos. O Pedro ainda não. Né? O Pedro participou lá do Brasileirão, beleza, mas só. Então, eu queria ver muito mais. E o Pedro esse ano não tá bem, gente. O Pedro não tá bem. Não é só porque ele não tem tempo de jogo. É porque quando ele entra, ele também não tá bem. Diferente de alguns tempos atrás. Quando ele entrava, mesmo saindo do banco, ele agregava demais. Mas hoje ele não tá entrando bem. Se este fator psicológico, se essa discussão midiática tá entrando na cabeça dele, ele tem que sentar e conversar com a diretoria. Porque não tá dando. Porque eu espero muito do Pedro. Mesmo saindo do banco, mesmo jogando os últimos 10 minutos, 5 minutos, não importa. Você tem que entrar, jogar bola. O Pedro joga muito, mas ele precisa jogar. E é isso que eu, como flamenguista, espero do Pedro. Que ele jogue bola. Essa conversa de Pedro triste, a mãe do Pedro tá chorando. Gente, pelo amor de Deus. Não dá. Eu quero que o Pedro jogue bola. Quando o Pedro começar a entrar, meter gol, e for mais participativo, entrar jogando bem, porra, beleza. Tá, mas hoje não tem como. O Pedro não está jogando bem. Eu espero que ele volte a jogar bem. Porque, de novo, eu gosto muito do Pedro. Muito. E eu espero que ele volte a jogar bem. Só isso. Só isso. E é que essa história... nossa, de verdade, eu não conheço nenhum clube no mundo que tenha essa discussão acalorada como tem no Flamengo. Nenhum clube no mundo. Parece que eu vi uma matéria há uns 2 meses atrás, é como se o Pedro estivesse num regime escravocrata no Flamengo. Ele fosse um escravo do Flamengo. Gente, o cara trabalha, ele tem sua folga, ele recebe muito bem, recebe em dia. Joga no clube do coração, a torcida passa muito... A torcida tem muito apoio pro Pedro. Então, ele pode reclamar de mais tempo de jogo, concordo. Mas ele tem que jogar bola e ele tem que fazer valer também. Aqueles 10 minutos que ele entra... por que ele não joga mais gente de novo? Ele é reserva do Gabigol. Ele é reserva do Gabigol. O Gabigol é jovem, o Gabigol tem um vigor físico absurdo. Ele quase não cansa, e ele mete gol e participa de gol quase todo jogo. Como é que tu vai ficar tirando esse cara? Tem jogo que dá pra jogar os dois juntos? Tem. Tem jogo que não dá, gente. Tem jogo que o Flamengo precisa de velocidade, coisa que o Pedro não dá. Então tem que entender cada contexto de jogo. Se o Pedro dá pra entrar, se o Pedro não dá pra entrar. Paciência. Amanhã o Flamengo vai jogar contra o Altos, do Piauí. E eu espero de verdade que seja com time reserva. E aí sim é um jogo pro Pedro entrar e fazer, sei lá, 3 gols, 4 gols mole. Enfim, esse assunto já é um saco, já está um saco. Mas o que eu espero é que o Pedro jogue bola, porque ele tem muito futebol para apresentar. E é isso. Saudações.